Perseguição de Israel. Êxodo 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Presta atenção no versículo 10, sobe lá, filho, sobe. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo de Israel clamou a quem? A Deus. E quando eles clamaram a Deus, olha que coisa diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Quando eles clamaram a Deus, não houve resposta de Deus. E eu vou lhe dizer por que não houve resposta de Deus. Porque são situações que não é Deus quem vai fazer naquele momento. Somos nós quem temos que fazer. Vou lhe ser mais claro. Versículo 10, mostra aí de novo para mim, por favor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só que eles clamaram ao Senhor não de maneira respeitosa, de maneira, humilde, buscando misericórdia, não. Eles foram clamar a Deus reclamando. Aí lá no versículo 11 diz assim, clamaram ao Senhor e não houve resposta, correto? Deus não respondeu. Como Deus não respondeu, eles foram levar a queixa deles a quem? A Moisés. E disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá?
para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixai-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Oh, raça ruim! Aquela raça, aquele povo ali saiu com defeito de fábrica. Vocês sabiam disso? É verdade. Aquele povo ali saiu com defeito de fábrica. É a cultura que eles receberam lá no Egito. Eles saíram tanto com defeito de fábrica que não se salvou nenhum. Aliás, minto, se salvou 2 só. 2. Foi Josué e Caleb, só. O resto morreu tudo. Ninguém daquele povo, a não ser Caleb, pisou na terra prometida. Josué só os ossos. Então veja que coisa. E o povo reclamava, dizia: está vendo, era melhor a gente estar lá no Egito servindo a Faraó. Pelo menos a gente lá tinha cesta básica, lá tinha alho. A cesta básica deles era cebola e alho. Pelo menos lá a gente tinha cesta básica, lá tinha cebola e tinha alho. E agora que a gente rompeu com o Faraó, que a gente meteu o pé, saímos, corremos agora risco e vamos ser deportados. E começaram a trazer a queixa a Moisés. Só que Moisés, ele recebeu toda aquela pressão, e ele vai e leva esta queixa a quem? A Deus. Agora presta atenção, que coisa inusitada. Moisés então sobe o monte para falar com Deus. Moisés responde ao povo, primeiro acalmando o povo, falando: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Presta atenção nesse versículo 14 aí. O Senhor pelejará, bota lá em o Senhor, filho, o Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Na verdade, Deus, Ele fez isto, mas não antes de o povo e Moisés fazerem a sua parte. Então Moisés fala ao povo, e depois que Moisés fala ao povo, Moisés então vai subir o monte. E Moisés então sobe o monte. Sobe o monte, e quando ele chega lá em cima do monte, diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Veja bem, quem havia clamado a Deus primeiro? O povo. Teve resposta? Não. Não teve, porque clamou com arrogância. Depois, quem foi levar e clamar a Deus? Moisés. Só que Moisés também não teve ação da parte de Deus. Ele teve resposta, porque ele clamou com humildade. Ele clamou como tem que se clamar ao Senhor. Então Deus responde a Moisés, mas não com ações, e sim com instruções e orientações. E qual foi a instrução
Qual foi a instrução que ele deu a Moisés? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O Senhor já questionava que a situação ainda não tinha ido para frente, que a questão ainda não tinha sido resolvida, porque ele estava ali fazendo algo que não era o que ele tinha que fazer naquele momento. Agora era a hora de Moisés agir. Para Deus operar, a gente tem que fazer a nossa parte. Só que Moisés e o povo achava que Deus ia fazer a parte antes deles fazerem a sua parte. Então, por que a coisa muitas vezes trava? Trava porque você não faz a sua parte. E enquanto você não fizer a sua parte, presta atenção no que eu vou te falar, Deus não entra na parada. Por isso que quando Moisés clama ao Senhor, Deus diz para ele: por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Está ali, ó, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que a gente tem que fazer, igreja? Diga glória a Deus mesmo. A gente tem que o quê? Que marchar. E o que é marchar? O que é marchar no sentido bíblico? O que é marchar? No sentido bíblico, o que é marchar? Marchar é o quê? Agir, tomar atitude. Porque se você não tomar atitude, se você não agir, Deus não entra na situação. Diga glória a Deus. Por isso que o povo clamou e não houve resposta. Moisés clamou, houve resposta, mas não houve ação. Porque Deus disse: Moisés, eu só entro na situação se você e o povo de Israel fizerem a sua parte. Levanta o teu cajado, diga ao povo de Israel que marche, e quando você fizer o que tem de ser feito, eu vou lá e resolvo a parada. Diga glória a Deus.